Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Me conta uma coisa, você, empresário ou empresária, quer vender mais? Não tô brincando, hein? Tô falando sério. Você quer vender mais? Quer fazer com que os seus clientes sejam recorrentes? Quer de fato reter, fidelizar os seus clientes e conquistar novos clientes? Eu acredito que, assim como eu, você almeje esse tipo de objetivo aí para o seu negócio. E é exatamente por isso que eu trouxe hoje uma convidada super especial. A Lívia, que atua exatamente com isso, a experiência do cliente, a jornada do cliente e também questões relacionadas ao pós-venda. Ela trabalha para aumentar em até 40% o faturamento de clientes por meio de estratégias de retenção e de redução de custos de aquisição. Ela é especialista em retenção, fidelização e experiência do cliente. Ela tem experiência em empresas como a Bit9, Tintas Coral, Trackco, Contabilizei e Fix Tecnologia. Nem sei se eu mencionei todas o nome das empresas corretamente. Espero que sim. Ela atua com projetos em segmentos como saúde, hotelaria, mercado imobiliário e serviços. Tem uma atuação com marcas como Nestlé, Natura, Gol, Azul, Hospital Santa Catarina, Unimed, Porto Seguro, MRV e Tenda. Ela é formada em administração e pós-graduada pela FGV. Uau! Uau, Lívia, que currículo! Extenso, né, Lívia? Maravilhosa. Seja muito bem-vinda. É uma honra para mim te receber aqui na nossa casa, no nosso espaço, e eu tenho certeza que você tem muito para oferecer para a nossa audiência. Não é à toa todo o seu currículo e os clientes que você já tem atendido até aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, Lid? Obrigada pelo convite, obrigado por estar falando de fidelização do cliente aqui e que a gente se conheceu numa conexão, que é tão importante. É um currículo extenso, muita coisa, mas acho que é importante a gente compartilhar para a gente poder crescer no dia de Com hoje. certeza, não tenho dúvidas disso, Lívia. E mulher, para a gente começar e a audiência possa te conhecer. Quem é a Lívia? E veja, eu te faço essa pergunta porque, ok, a gente acabou de conhecer uma fração do seu currículo, Sim. é um currículo resumido, mas existe uma história por trás desta mulher incrível que você é e por toda essa entrega que você realiza. Então conta um pouquinho para nós quem é você e como a Lívia chegou neste lugar de atuação com retenção e fidelização de clientes. Claro. Bom, então sou uma mulher que vem do ABC, região do ABC. Hoje eu sou o que eu sou por conta de experiências, e eu entendo o quanto a experiência é transformadora na vida das pessoas. Então eu nasci lá em São Bernardo, depois passei toda a minha infância em Santo André. Foi quando eu resolvi fazer administração de empresas e eu não queria fazer administração, tá? Quando eu era pequena, o meu sonho era ser dançarina do Faustão. Então, olha, tudo a ver, né? Pois Depois é. eu queria fazer fisioterapia e até que um professor de matemática falou para mim: Lívia, por que você não vai fazer administração? E na minha infância, eu sempre participei de concursos na Bolsa de Valores, as Olimpíadas, que nem sei se ainda tem, né? Já tô revelando a idade aqui. Mas Tá tudo certo. Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Astronomia, e sempre passava para as outras fases. E o meu professor de matemática me falou: Lívia, por que você não vai fazer administração de empresas? E aí eu fui, mas eu tinha um certo preconceito de que quem fazia administração não sabia o que queria. Mas foi a Ah, melhor escolha que eu fiz. que bom. Fiz administração de empresas. Aí fui trabalhando, conhecendo um pouco do mercado. Meu primeiro emprego, fui trabalhando em empresas menores, conhecia já, tinha contato com empreendedores que precisavam ralar muito para conseguir chegar onde queriam. E aí, depois, quando eu terminei a minha faculdade, eu já emendei a pós-graduação. Então, eu fiz a pós-graduação na FGV. E aí, eu já estava dentro da Tintas Coral. E a minha pós-graduação é de logística. E eu ainda falava, gente, mas não sei por que logística. Eu sempre gostei muito de caminhão, sempre gostei muito de processo. E hoje eu entendo o quanto isso foi importante para a construção do que eu venho trazendo hoje. E aí foi quando eu já estava na Tintas Coral.
Logo depois eu fui desligada da Tintas Coral por algumas questões de até mesmo de autoconhecimento e também de crescimento da empresa. E aí eu fui trabalhar na Anchor do Brasil, que ela faz agora é Anchor, antiga Bemis, mas ela faz copo para o McDonald's, blister de medicação. E eu entrei lá já com o trabalho que eu fazia e em aproximadamente 7 meses eles me chamaram para coordenar um projeto, que era a terceirização da área de fiscal. Então, toda a parte de lançamento de nota fiscal era o meu time que fazia. Então, imagina, eu com 20 anos e um time de 27 pessoas. Foi minha primeira liderança e foi horrível. Foi E horrível. faz parte, é uma jornada, E né? eu disse: "Eu nunca mais quero ser líder". E só falei, porque na sequência todos os meus outros trabalhos, em pouco tempo eu era chamada ou como uma liderança, ou como alguém para pivotar um projeto, sempre nesses cargos de destaque. E aí quando eu entrei na Bit9, eu entendi, conheci, eu fui apresentada para esse mundo de experiência do cliente, tá. E aí eu fui entender que experiência do cliente é estratégico. Então, eu fui entender o que é um CS, o que é o CX, que eu falo que experiência do cliente é a sopa de letrinhas, né. Então eu não fui eu que escolhi, foi a experiência do cliente que me escolheu. E eu entendi que para que você entregue uma boa experiência, eu precisava ter a noção de processos que eu fui ter na logística, e eu precisava ter os conhecimentos que eu tinha adquirido nas grandes empresas, como Tintas Coral, como Casas Bahia e tantos outros nomes. E aí, à medida que eu fui estudando um pouco mais de experiência, trabalhando nas empresas maiores, quando assumi carteira de clientes como Nestlé, Natura e todos esses nomes que você disse, eu vi o quanto as empresas grandes investem na experiência do cliente, o quanto isso é estratégico e tem um diferencial econômico dentro das empresas, e eu vi a distinção com os pequenos negócios. O quanto os pequenos negócios não fecham, o quanto os pequenos negócios sofrem, porque a gente estuda muita coisa, mas pouco é dito do pós-vendas. Então, pós-vendas bem feito, uma experiência que causa uma boa impressão e uma transformação na vida do cliente, vai aumentar o seu lucro. Então, foi daí que eu comecei a estudar cada vez mais e o CLT começou a ficar pequeno para mim. É o que acontece É o que geralmente. acontece. E aí, a minha empresa, realmente, quando eu resolvi tirar do papel, foi em maio do ano passado, então foi quando eu e meu marido falamos: "Vamos fazer esse sonho acontecer?". Vamos. Comecei a participar dos movimentos de networking ali em novembro, e aí em novembro eu falo que o bichinho do empreendedorismo me picou de vez, e eu falei: "Não quero mais o CLT". Já estava numa empresa grande, na Contabilizei, com uma posição de liderança, mas não sentia que não estava mais ali. E cada vez mais vendo os pequenos negócios precisando. Então, padaria próximo de casa, farmácia, clínica de estética, eu falei: "Gente, estão perdendo a oportunidade e os clientes estão saindo frustrados por, às vezes, por detalhes que são necessários". E aí comecei esse movimento, em março eu encerrei essa trajetória no CLT, estou muito feliz com a minha empresa, muito realizada e muito contente com os resultados que eu venho proporcionando para os meus clientes. Que maravilhosa! Parabéns pela sua jornada, uma história realmente incrível, Lívia. E a Obrigada. gente sabe que a realidade do pequeno empresário, da pequena empresária, esbarra em muitos fatores como, ter tempo para Sim, equilibrar tudo o que é necessário dentro de um negócio que está no seu estágio inicial, ou que até tenha passado desse momento inicial, mas às vezes uma pessoa que começou um negócio, essa é a realidade do brasileiro, que uhum, começou um negócio porque ele dominava de uma área técnica, sim, não necessariamente da gestão do negócio, né? E uhum, quando a gente fala de experiência do cliente, está dentro desse contexto de gestão. E aí a exatamente. pessoa domina tecnicamente a área em que ela atua, mas acaba deixando um pouquinho de lado, né? Ignorando um pouquinho É. a questão da gestão, e é claro que vai deixar de assistir algumas áreas ou até fazer de forma equivocada. E a gente sabe que isso é muito verdade, né? Sim. Lívia, para a gente poder alinhar aqui e realmente se aprofundar nesse contexto da experiência do cliente, explica para nós o que, que é de fato a experiência do cliente. É quando você traz um sentimento para o seu cliente. Então, quando nós, empreendedores, e falo nós porque, né, estamos Sim, nesse estamos nessa mercado, jornada. exatamente, a gente precisa resolver uma dor do mercado. E quando a gente abre um negócio, quando a gente resolve empreender, a gente costuma focar em quero vender. E não é só vender. Eu trago uma frase que é muito importante nos meus treinamentos, se você não tiver cliente, você nem precisa ser uma empresa.
Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Qual é a dor que eu resolvo? Então, a partir do momento que você entende qual é a dor que você resolve, aí você vai entender quais são os sentimentos do seu cliente por trás daquilo. Então, vejam só, quando a gente procura um dentista, é porque a gente está com dor. Agora a gente tem manutenções, mas quando a gente para falar preciso ir ao dentista, é porque tem algum incômodo e tem alguma dor. Então, quando o cliente procura um dentista, é porque ele quer resolver, ele está com uma dor de dente e ele quer que alguém vá resolver aquilo de forma rápida. É diferente de alguém que vai procurar uma terapia. Às vezes a pessoa não está procurando a terapia, mas ela está sentindo alguma coisa dentro dela. Ah, mas, por exemplo, o café, né? Vamos aproveitando falando do café de Bisa. Por que que a pessoa vai procurar o café? Porque ela gosta, é algo que às vezes vem da família, é algo que já vem de dentro dela, é um hábito dela. Então, tudo tem um porquê. E a gente precisa entender isso. Quais são os sentimentos dessa pessoa? Por que que ela procurou? E depois que ela tem contato com a sua marca, qual é o sentimento que ela tem? É de que comprou e resolveu minha dor e acabou? Ou realmente é de, nossa, que experiência legal, fui bem atendida, minha dor foi resolvida e por isso eu vou indicar e falar dessa marca e desse produto para os outros. Então, isso que é a experiência do cliente. Sentir-se bem, sentir resolvido e sentir respeitado. Esse é um grande diferencial. Uau, uau, faz muito sentido o que você está falando. Até porque, às vezes, a gente ignora, né, a mente humana. Sim, As vendas, elas acontecem, a decisão por uma compra acontece, a gente pode justificar o que quiser, mas não é uma decisão racional, sim, é uma decisão emocional. Por mais lógicos que sejamos, né, por mais metódicos que sejamos, sim. uma decisão de compra, ela passa primeiro pelas emoções, para que depois, de fato, mergulhe no racional e a venda seja efetivada. Sim, Então, se a gente ignorar as emoções presentes na jornada do cliente, a gente está ignorando o elemento fundamental para que a venda possa acontecer. Então, é muito isso, né, exatamente. Lívia? É muito nesse Exatamente. lugar. E aí, ok, entendi o que é a experiência do cliente. Então, a partir desse lugar de compreensão, aquela pergunta bem clichê, Lívia, mas que acredite que todo empresário, toda empresária quer saber sobre isso, que é: ok, como que eu faço então para vender mais? Ótimo. É uma pergunta, como você disse, todo mundo traz isso. Tá, mas como que eu faço isso, né? E Perfeito. é isso que eu trago durante o meu trabalho. Primeiro que o meu diferencial é trazer as coisas de forma práticas e objetivas. Hoje a gente está num momento onde tudo é coach, tudo é mentoria, tudo é treinamento e a gente investe, investe, investe e pouco se fala de resultado, ou pouco se fala de resultado tangível. Então, o meu diferencial é trazer isso de forma prática. Tá? Então, quando a gente fala como fazer isso, é você entender a jornada do seu cliente. Como ele chegou até a sua marca? Foi pelo Instagram? Foi pelo Google? Foi por telefone? Foi por indicação? Ótimo. Depois, qual foi o primeiro contato que o seu cliente teve? Qual é a dor, de novo, que o seu cliente quer resolver? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar nos meus treinamentos, Lid. Hoje a gente olha no Instagram e a pessoa fala: ah, eu vendo isso aqui, Master Blaster, maravilhoso. Ok, link na bio. Aí você vai no na bio da pessoa e fora do ar, né? Ou então, ai, tá aqui, Socorro. clica aqui que você vai direto. Você clica e não tem o produto. Isso é experiência. E assim, isso seria o básico bem feito, né? Isso é o básico, mas é que a gente tem tanta tecnologia, a gente tem tantas oportunidades no dia de hoje que a gente se perde. Ou poucas vezes a gente faz o caminho do cliente. Então, eu sempre sento com os meus clientes e falo: qual é o caminho que o seu cliente percorre? Qual é o link? Qual é o caminho? Qual é o telefone? Eu vejo muito nos movimentos empreendedores, muitas mulheres preocupadas com o Instagram. Ah, eu quero fazer o Instagram. Ótimo, também. Acho fundamental a gente ter um Instagram. Mas de que adianta o Instagram se você não responde, se você não sabe quem é o seu público, se você não resolve as dores? Se for para ter o Instagram por ter, você está criando mais um canal para deixar o seu cliente insatisfeito. Ou se você cria o Instagram, posta, 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 depois de um determinado período para, a primeira impressão que a pessoa vai ter quando ela entrar no seu Instagram é: tá abandonado. Eu não sei nem se esse serviço existe. Então, tudo isso entra na experiência. A experiência vem antes da compra e vai até depois da compra. Quantas pessoas, aí uma pergunta para você, Lid.
Pensa na última semana um produto ou um serviço que você consumiu, que alguém te mandou uma mensagem uma semana depois perguntando como tinha sido a sua satisfação. Esquece. Não tem. Isso é raríssimo de acontecer. Exatamente. Eu estava fazendo uma reunião ontem com um parceiro meu, e ele estava falando justamente do dentista. Ele falou que ele faz a limpeza, dos dentes dele a cada 6 meses, por aí, e ele esqueceu, com o tanto de tarefas que tem, ele esqueceu. E o dentista dele não mandou nada. E quando ele foi ver, já está quase fazendo 1 ano que ele está sem fazer a limpeza. Uau. E ele trabalha com ferramentas, que eu trago muito isso para os meus clientes, ferramentas para ajudar no dia a dia. Claro, porque a gente realmente não dá conta, né, se for pôr para Exatamente. fazer tudo sozinho. Exatamente. E é por isso que a tecnologia veio. Muita gente fala: "Ai, mas experiência, tecnologia". Não, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que fazer de forma estratégica e bem alinhada com o que a gente quer, de propósito. E aí ele falou: "Se o meu dentista tivesse me mandado mensagem quando deu 6 meses, eu já tinha feito pelo menos 2 limpezas com ele". Então isso é a experiência, é perguntar para o seu cliente depois da compra, se ele gostou, se ele não gostou, se ele sentiu que aquela dor que ele tinha quando ele te procurou foi resolvida, é entender como ele se sentiu, o que aquilo trouxe de benefício para ele e principalmente, que é uma chave que quase ninguém faz, o momento certo de pedir indicação. Porque quando a gente está aqui indicando, a marca não nem sabe que eu estou aqui. E isso é uma forma de você estar falando, usando as pessoas, que eu falo muito de pessoas com pessoas para promover uma marca, mas isso só vai acontecer de forma positiva. Tem um estudo, inclusive, da Forbes, que fala que quando a gente tem uma experiência ruim, a gente fala em média para 15 pessoas a experiência ruim. E quando a experiência é boa, a gente fala no máximo para uma, que seja bem próximo. Então imagina só quantas experiências que poderiam ser compartilhadas, porque muitas pessoas não têm acesso a essa estratégia. E é sério, né, eu gosto também de acompanhar algumas pesquisas e elas vão mostrando o quanto, o empresariado, principalmente no Brasil, né, falando das pesquisas mais direcionadas para o nosso mercado, o quanto muitas vezes a gente está despreparado. Tem uma outra pesquisa, Lívia, essa pesquisa fala que quase 70% dos clientes deixam de comprar de um determinado empresário, de um determinado vendedor, porque o vendedor não teve a capacidade de escutar, de entender o que o cliente quer, para poder oferecer realmente uma solução que resolva a questão dele, Exatamente, né. E eu creio que isso também faça parte dessa questão da experiência, né. Muitas exatamente. vezes a gente acha que vender é sair falando desenfreadamente sobre o produto. Não é. E aí você não para reconhecer, espera aí, qual que é a necessidade desse cliente? O que que de fato ele quer? Inclusive, às vezes, só desabafar sobre alguma coisa. Não é verdade, Lívia? Exatamente isso, Isso. Elite. É, E aí a gente deixa de interagir com o humano que está ali do outro lado, deixa de ouvir atentamente quais são as frustrações, os desejos que ele tem. Aí como que ele vai se sentir? Acolhido e seguro para comprar dessa pessoa. exatamente. A gente tem algo na cultura brasileira, principalmente no empreendedorismo, onde a gente oferta produtos fechados. Então, o meu pacote é esse, eu entrego isso e eu faço isso. E foi algo que eu trouxe diferencial do meu trabalho. As pessoas perguntam: "Lívia, mas como eu faço?". Então, tem gente que apenas um diagnóstico, a gente vai sentar, conversar, vou trazer os meus pontos, eu entrego um relatório, resolvo. Tem pessoas que eu preciso fazer um acompanhamento trimestral, semestral. Então, eu não tenho nada fechado de pacote e algo personalizado para cada necessidade, que foi o que a gente comentou sobre dor. Tem pessoas que gostam de trabalhar em conjunto, tem pessoas que gostam de trabalhar sozinho, tem pessoas que precisam fazer mentorias ou estar em cursos. Então, a gente precisa ter essa visão como empreendedor, seja para serviço ou até mesmo produto. Ah, eu vou entregar o meu produto somente em embalagem de 500 gramas, mas e a pessoa que de repente consome 250? Vou trazer um exemplo da minha casa. Leite, a gente quase não consome leite. Todo mês o leite é estragado. Porque a gente não consome, tem que ter no básico ali. Então, será que ninguém nunca pensou sobre isso, sobre fazer de forma personalizada? Envolve custo? Envolve. Mas se a gente trabalha para quem tem serviço, é muito mais fácil adaptar Sim, do sim. que quem tem produto, porque produto vai em embalagem, tem custo de logística, de produção e tudo isso. Mas é algo que quando você coloca no papel e você pensa de forma estratégica para o seu negócio, pode valer a pena, porque a experiência do cliente ela está relacionada a comportamento.
Então, antigamente, as famílias eram maiores, de muitos filhos, as famílias casavam muito cedo. Hoje em dia, os filhos estão demorando mais para sair da casa dos pais, as famílias não estão crescendo tanto, são poucos filhos, as mulheres vão decidir, ou até mesmo o casal ter filhos com mais idade. Tudo isso impacta no consumo. E se a gente continuar fazendo as mesmas coisas para o público lá da época da minha avó, para quem está hoje em dia, a gente não vai conseguir entregar. Então, o comportamento humano é muito importante nesse processo. Fundamental, né? Sem compreensão Exatamente. disso, a gente provavelmente vai tomar decisões equivocadas, né? Exatamente. Lívia, vou te colocar numa saia justa, calma. Vamos lá. Vamos lá. A gente sabe, você também conhece um pouco do meu trabalho, sabe que eu trabalho com estratégias direcionadas para as vendas. Sim. E sim, reconhecer os diferenciais, a personalização é fundamental para que as estratégias dê certo. Eu reconheço isso. Tudo bem? Sim. Compartilhamos do mesmo posicionamento. Sim. Vamos colocar assim. Mas pensa que a nossa audiência, ela é plural. Uhum. Né? Diversos segmentos, estágios diferentes do negócio. Então, assim, quando a gente fala desse lugar da experiência do cliente, do ponto de vista mais estratégico, tentando trazer algumas generalizações, quais os pontos que você considera os mais cruciais para que esse empresário, essa empresária, olhe para a experiência do cliente e comece a trazer mudanças práticas para o seu negócio? Vamos lá, os 2 pontos principais e que eu vejo que muitas empresas perdem dinheiro por conta disso: atendimento. Então é necessário ter um bom atendimento. Parece simples, mas dar um bom dia hoje é tão difícil. Eu já deixo aqui para a audiência, qual foi a última vez que você foi num lugar onde a pessoa olhou nos seus olhos e disse: "Bom dia, boa tarde ou boa noite"? Então parece simples, mas falar bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar se a outra pessoa está bem genuinamente, não é perguntar: "Ah, tudo bem?" e sair andando. Isso é diferente. Isso já faz um baita diferencial. Chamar as pessoas pelo nome. Desde quando a gente nasceu, primeiro som que a gente começa a identificar é o nosso nome. E por que a gente chama de querido, de querida, de flor? Não, é pelo nome. Então, atendimento é essencial. E perguntou, responda, tá? Isso qualquer negócio tem, porque às vezes a pessoa pergunta de laranja e a outra responde de abacaxi. Não é isso. E o pós-vendas. Comprou de você? Comprei. No dia seguinte, uma semana, pergunta para a pessoa, pede um feedback. Resolveu, não resolveu, gostou, não gostou. Então, são esses 2 pontos já faz uma baita diferença do que a gente tem no mercado hoje para qualquer segmento. Produto, serviço, hotelaria, saúde. Pergunta se a pessoa está bem, manda uma mensagem de aniversário. Não custa a gente perguntar quando é seu aniversário. No dia do aniversário, olha, parabéns, desejo sucesso. Pronto, são itens simples que cabem para qualquer negócio. Perfeito, perfeito. E assim, ó, atendimento é sempre muito complexo. Eu não sei você, Lívia, mas todo cliente que eu chego e eu pergunto sobre o atendimento, no geral, a primeira resposta é: não, nós temos um ótimo atendimento. Uhum. Isso é mentira? Isso acontece com você também? Não, Lide. E eu falo, sabe por que que eu vejo que isso, as pessoas têm isso de que, eu faço um excelente atendimento. A gente está muito acostumado a criar o caminho feliz. É o caminho, o cliente que vai chegar, que vai clicar naquele botão que a gente acha que o cliente vai É clicar, isso mesmo. ele vai ficar super feliz, ele vai querer comprar o meu produto, ele comprou, eu entreguei produto ou serviço e ele vai para casa dele. Esse é o caminho feliz. Mas e todas as outras alternativas que a gente tem? Que é o que eu trago nos meus treinamentos, que eu trago ali no meu acompanhamento. Vamos desenhar o caminho não feliz? Ai, você está sendo pessimista. Não, estou sendo realista. Isso é necessário, né? As coisas não Necessário. funcionam 100% bem. Exatamente. E a gente sabe que é necessário treinar para a gente estar preparado para esse tipo de situação. Então, por exemplo, o Mickey, para o Mickey ser o Mickey na China, em Miami, em todos os lugares, ele treina todos os dias pelo menos 2 horas a assinatura, para o Mickey ter a mesma assinatura no mundo todo. E por que que a gente só treina o caminho feliz? Aí, quando algo acontece fora do inesperado, a gente não sabe. E aí a gente olha para aquela grande maioria, 80% tá feliz, mas aí a gente tem uns 80 a 20, e os 20 que não estão? Se esses 20 voltassem, não ia dar um diferencial no seu faturamento?
Então é isso que falta, essa percepção, igual brinde. Muitas pessoas quando chegam para mim falam: "Não, eu já ofereço uma excelente experiência para o meu cliente". "Ah, é?". "É, eu entrego o brinde". Aí eu falo: "Ah, qual é o brinde?". "Ah, é um chocolate". A pessoa tá de dieta? A pessoa é chocolatra? A pessoa gosta de doce? Ela tá passando por um processo? "Ai, não tenho ideia". Então a gente precisa entender que não é isso experiência, é aprofundar um pouquinho mais. Perfeito, perfeito, Lívia. E como as pessoas às vezes não estão atentas, né. E Não. às vezes, não sei se você já chegou a usar esse tipo de estratégia, às vezes a gente precisa usar um cliente oculto que vá trazer algumas situações de crise, para a Sim. gente poder demonstrar de forma prática para o cliente o quanto o atendimento ao cliente não está plenamente preparado, né. Sim, eu trago, faço cliente oculto, e é muito legal, a experiência É fascinante, é né. fascinante, lead, tem cada coisa, porque a pessoa fala assim: "Não, eu já treinei minha equipe, tá tudo certo". Aí a primeira coisa que a gente chega já mensagem correta no WhatsApp, não pergunta nome, não se identifica, e assim, diversos segmentos. Fui visitar uma grande rede de spas, onde identifiquei um monte de coisa, eles até tinham indicadores, e tinha uma pessoa que tinha uma nota um pouco inferior dos demais e que estava impactando a meta deles. E eu falei: "Pois vamos lá nessa pessoa". E eu fui ver que estava totalmente fora. Mas a correria era tão grande, era tantas pessoas que, mesmo dando treinamento para essas pessoas, elas estavam focadas em outras necessidades e demandas. E aquela pessoa tinha uma necessidade especial, ou até mesmo, aquela pessoa que está insatisfeita. Porque quando a gente só consegue entregar a experiência para o outro se a gente estiver bem, a gente quanto empreendedor e quanto colaborador. Então, se tem um colaborador que não está alinhado à estratégia da sua empresa, que não está feliz ou está muito ansioso para começar a trabalhar porque precisa, geralmente, do financeiro, e depois perde aquele sentido ou propósito, provavelmente é ali que começa o problema da experiência. Então, tem muito disso, das pessoas acharem que está muito bom, que está tudo maravilhoso e não está. E quando eu vou fazer o cliente oculto, eu trago coisas desde procedimentos, e eu sempre vou assim: "Não me passe nada, deixa apenas eu vivenciar Perfeito. aquele momento como cliente". E aí eu vou fazer desde um atendimento, até rede social, até entender o atendimento no WhatsApp, atendimento presencial, a entrega, o pós-vendas. Então eu faço toda essa análise da jornada como um todo e trago os pontos invisíveis, que eu falo que é o momento do perda do dinheiro invisível, que é onde perde as pessoas, porque quando a gente fala de experiência, a gente está falando de detalhe. Então, às vezes, é você chegar num já fiz muito isso, em grandes restaurantes, em grandes marcas, a vitrine é maravilhosa, a fachada é maravilhosa, o aroma é perfeito e o banheiro tá cheio de papel no chão. Então, isso é experiência, é a pessoa se sentir bem durante toda a jornada dela, Sim, durante o seu processo. sim. Eu vivi uma experiência recentemente exatamente nesse lugar que você estava falando. Ambiente Sério. agradável, né, Uhum. a comida maravilhosa, mas 2 problemas que eu observei: essa questão do banheiro e um dos atendentes Hum. estava muito de mau humor. E assim, acabou tratando a gente não tão bem. E um lugar diferenciado, Sim. um lugar que, em termos de preço, não é dos mais baratos, Uhum. mas que acabou gerando esse mal-estar na nossa mesa. É um desconforto. Com certeza. Porque se você escolheu aquele lugar, onde você sabe que vai investir um pouco mais para ter um momento agradável, chega uma pessoa que não está feliz e acaba trazendo essa energia ruim para você, ela impacta. É. E aí, assim, você vai voltar lá de novo? Então, aí você já repensa, né. Você Exatamente. repensa E é onde você abre para concorrência. e aí o engraçado é que muitas vezes, falando agora mesmo de um lugar de cliente, às vezes você fala, mas Uhum. muitas vezes o que que a gente faz, Lívia? Fica "Tô indo quieto. embora". Exatamente. Tem um estudo também, Lid, que a gente traz quando a gente fala de indicadores, porque a gente tem indicadores certos para falar de experiência do cliente. E o brasileiro, ele tem um comportamento de dar mais notas positivas, né. Então, um deles é aquela pergunta: de 0 a 10, quanto você indica para um amigo familiar? Essa é uma métrica universal, eu Sim. falo universal, muita prepotência para falar universal, Aham, mas tá tudo bem, eu né, uma entendi o métrica contexto. que a gente vai medir a fidelidade. E o brasileiro é a cultura que mais dá nota 10, mesmo não querendo dar nota 10. Isso vem mudando um pouquinho, mas por quê? A gente quer se livrar daquilo.
Ah, não quero me comprometer. Então a gente tem 2 extremos, ou aquele que vai lá e dá 10 para todo mundo, 8, 9, ou aquele que vai lá dar 0 e ele quer falar em todos os canais, ele quer abrir reclamação, que a gente tem o Reclame Aqui, que é um Sim, canal oficial, pra gente fazer reclamação sobre marcas. E e aí a pessoa começa a querer falar mal em todos os lugares e vira aquele caos e as pessoas não sabem como resolver. E às vezes falta ter um alinhamento com equipe. Então, meus clientes que têm equipe, eu falo: "Você já perguntou por que que esse colaborador está trabalhando com você? Você já fez, inclusive, uma análise para entender o que é e o que não é essencial dentro do seu negócio?" Para essa pessoa estar aí com você, porque às vezes ela aceitou numa necessidade, e a gente não está aqui para julgar nem para falar nada disso. claro. Mas você precisa entender no crescimento da sua empresa. Agora, se nem você sabe o crescimento, nem você sabe o que o seu colaborador quer, vai ficar difícil. E aí é onde as empresas perdem dinheiro, porque com certeza a experiência de vocês não foi legal, vocês realmente não trouxeram a essência, e daqui a pouco o faturamento vai reduzindo, deixa de vir um, deixa de vir outro, e se não resolver essa dor, ela vai só aumentando. Então isso é muito importante, é bem legal que você trouxe essa reflexão do quanto o colaborador influencia, ainda mais quando trata de público. Influencia, né, porque tá lidando diretamente com o cliente, né. E aí se Exatamente, você causa um mal-estar, porque você não está bem, é claro que isso vai refletir no desempenho do negócio, não tem como, né. E eu não estou exatamente, falando que as pessoas devam ser perfeitas, mas a gente precisa reconhecer as nossas emoções e entender esse lugar de distinção, né. Eu exatamente. não estou bem, eu não posso descontar isso no cliente. Exatamente. Inclusive, eu tenho parcerias com terapeutas para fazer o meu trabalho. Mas, nossa, Olivia, o que tem a ver? Porque se a pessoa não tá bem, ela não vai fazer essa entrega. E as pessoas precisam entender, separar: olha, esse é o meu momento, esse é o momento de eu, eh, talvez tratar alguma frustração ou algo do tipo. Porque imagine só, a Disney é uma grande referência em experiência. Sim, E a gente não vai falar que o Mickey tirou a cabeça porque estava calor, ou tirou a luva, ou a Branca de Neve não estava feliz, estava com problema familiar e estava chorando não, a gente não vê isso. "Ah, Lívia, mas a Disney é uma realidade muito longe". Não sempre. A gente está aqui fazendo o nosso momento e a gente está entregando o nosso melhor. perfeito. Então, por que que a gente não pode fazer isso no nosso trabalho? Então aí o que falta é alinhamento de propósito. Então isso e é uma conversa que geralmente é difícil dos empreendedores É fazerem, dura, né. porque você vai ter que entender na essência aquele colaborador e às vezes você vai entender que aquele colaborador ele não vai precisar estar dentro do seu negócio. E a gente tem dificuldade, eu falo a gente como ser humano, de dizer não para o outro. Mas pensando estrategicamente no seu negócio, às vezes você vai precisar olhar para aquele colaborador e falar para ele: "Muito obrigado, mas a gente encerra por aqui, porque eu estou entendendo que não faz sentido". E foi algo que eu fiz muito na minha trajetória CLT. Em alguns momentos em empresas que eu passei, eu agradeci e falei: "Muito obrigado, mas eu preciso viver outras coisas". E é a mesma coisa dentro dos pequenos negócios. Perfeito, perfeito. E assim, tem até uma questão cultural nesse lugar, né, Uhum. Lívia, de, a gente vive numa cultura que a gente não gosta de desagradar, Sim, né, e aí por não gostar de desagradar, a gente acaba sendo tolerante com o que não deveríamos ser. exatamente. E o problema vai Só crescendo aumenta, né. e você não vai, às vezes, nem enxergando ou não quer tocar naquele ponto. E eu trabalho muito isso com as terapias que eu faço ou terapeutas que eu tenho parceria. Vamos olhar para esse ponto, sabe, porque isso vai ter uma importância muito grande para o crescimento do negócio. Perfeito, perfeito. Lívia, um outro ponto que você mencionou há pouco, falando sobre os indicadores. Sim, É muito comum, pelo menos, né, nos clientes que eu tenho atendido, de você pedir os indicadores e cadê os indicadores? Ou quando tem, exatamente. o empresário tem dificuldade de interpretar os indicadores. Ou ele até sabe interpretar, mas na correria do dia a dia, ele acaba não dando atenção. É. Isso também acontece com você? Com certeza, Lid. E é por isso que eu trago um momento dentro dos meus acompanhamentos, que é um momento que a gente vai olhar só para os indicadores. Então, a gente vai olhar, e não é só olhar para aquele gráfico, a gente vai construir. Então, nos primeiros momentos, eu ajudo a pessoa a estruturar, fazendo uma planilha, ou pegando dados de um sistema que ela utiliza, e é parar e olhar para aquilo e falar: o que que esse número está querendo me dizer? O que que isso está querendo me mostrar? E o que eu vejo até de dificuldade, Lid, antes da gente entrar
no indicador, é perguntar para a pessoa: "Onde você quer chegar?". E a pessoa fala: "Não sei, nunca parei para pensar nisso". Ou a pessoa fala: "Ah, eu quero ter dinheiro". Tá, ter dinheiro é quanto? Em quanto tempo? Quais são os recursos? O que que você entende que é o primeiro seu sucesso, o seu segundo sucesso e a trilha para você caminhar? Então, quando a pessoa já não tem nem essa noção, essa visão de onde ela quer chegar, vai ficar mais complicado dela enxergar qualquer outro número. E eu aprendi isso dentro do CLT, por isso que eu falo que tudo foram pilares para eu construindo e estar onde eu estou hoje. E porque dentro das outras das empresas, né, do CLT, a gente toma muita decisão, a gente quanto liderança, a gente toma muita decisão baseada nesses dados e indicadores. E como a gente já comentou aqui, o empreendedor ele vai fazendo, ele só vai. E aí você fala: "Tá, mas vamos falar de tempo, né, como você organiza o seu tempo?". Quantas pessoas você se conectou? Porque a gente sabe hoje em dia que conexão é muito importante. Claro, Dessas necessário. conexões, quantas delas realmente gerou alguma coisa que foi boa ou não foi boa? Tem algumas pessoas que me procuram nas primeiras sessões de consultoria e falam: "Ah, eu tenho esse cliente, mas eu não sei muito bem se eu quero continuar com ele". Eu falo: "Então nós vamos olhar para ele. Quais são as características dele que te traz essa percepção?". E aí a gente vai ver que está totalmente desalinhado do que a pessoa quer. Com base quê? Dados, números. Então eu trago muito essa pauta de vamos olhar resultado. Quantos clientes você tem? Quantos são homens? Quantos são mulheres? Qual é a faixa etária? De qual região? Qual bairro? Qual cidade? E aí, num primeiro momento, as pessoas ficam olhando e falam, mas eu não é isso que eu queria. Quando ela olha para aqueles dados, ela fala, nossa, isso me tirou, me deu uma clareza de para onde eu tenho que ir, o que eu quero fazer, que me dá até tranquilidade. E eu falo que é onde dá a tranquilidade, dá previsibilidade de faturamento. Porque muitos ainda chegam assim: "Ai, tem muito cliente saindo". Aí eu falo: "Ok, vamos olhar quem são esses clientes que estão saindo. Por que que eles saíram?". E aí isso traz uma tranquilidade quando a pessoa olha e fala: "Nossa, além desses que saíram, eu tenho aqui mais um monte que pode sair". Tudo bem, não é a gente olhar para aquele cliente e falar: "Ele está saindo, falando mal", e não é isso. Mas você consegue construir um plano para você repor aqueles clientes, e isso te traz uma tranquilidade. Então Com certeza. falta essa visão, sim, e é um ponto que geralmente demanda, porque tem que construir do zero para a pessoa parar e trazer aquilo como um hábito. Antes de sair tomando decisão, ela precisa olhar para aqueles dados, sejam eles financeiros, a Débora já passou por aqui, Já. maravilhosa, traz muito essa questão do financeiro, mas precisa tomar as decisões, de qualquer outra demanda com base nos indicadores financeiros, depois com base no seu cliente. Como eu disse, a empresa só existe por conta de cliente, então quem são os seus clientes? E tudo isso são dados. É aquela velha história do GPS, né, para começar quando a gente fala de É, indicadores. Se eu não sei qual é o meu destino, como que a rota vai ser construída até ele? Porque eu exatamente. preciso parar e avaliar, o meu destino é ali? Tá aquela distância de onde eu estou? Então qual que é a rota? Qual que é a melhor rota do lugar da onde eu estou de partida? Sim, Se eu não sei o destino, eu não tenho como construir a rota. E óbvio que se eu não olhar para essa rota, não traçar a estratégia necessária dessa rota, eu não vou conseguir chegar nesse objetivo, eu não vou conseguir exatamente. chegar nesse destino. Então é muito isso, né. E eu gosto desse exemplo do GPS, porque ele torna mais palpável, né, a Exatamente. a a relevância de você observar os indicadores. E óbvio, a gente também observa os indicadores para saber se aquilo que nós estamos fazendo está produzindo o resultado desejado. Poxa, eu Exatamente, sei qual é o meu destino, comecei a implementar ações, mas será que essas ações estão de fato surtindo efeito? Preciso exatamente. olhar para os indicadores. E aí, nesse lugar, Lívia, quais os indicadores que você considera, de uma forma mais geral mesmo, os mais relevantes para o empresário, para a empresária ficar de olho? Primeiro é a satisfação, então a gente sempre pergunta, quão satisfeito você está com determinado produto ou serviço? Numa escala de 0 a 5 são as estrelinhas, que a gente sempre dá estrelinha, por exemplo, as estrelinhas do Google. Perfeito. Aquilo é uma satisfação. E aí o que as pessoas às vezes fazem incorreto em relação ao Google? Criou o Google Meu Negócio e aí começa a disparar para as amigas, para o colega, avalia, avalia. Não. O que a gente precisa entender? O cliente terminou a jornada dele, então quando você for fazer o pós-vendas, pedir um feedback, manda aquele link do Google Meu Negócio e fala para ele: me diz aqui como foi a sua experiência, me diz aqui como você avalia. Então, aquela é uma métrica de satisfação. Tá? Outra métrica é o de 0 a 10, quanto você indica um produto ou serviço para um cliente. Esse já é uma métrica de fidelização, que é o NPS, é o Net Promote Score.
É um outro indicador, mas ele traz o quanto aquele cliente é fiel para o seu negócio, o quanto ele vai indicar, quanto ele vai falar de você, uma outra métrica. E outro que eu gosto de trazer bastante é a taxa de retorno. Porque muitas pessoas me procuram e falam: "Lívia, tem um monte de contato aqui no WhatsApp", que às vezes a pessoa já comprou ou nem comprou, e eu não sei o que eu faço com esses clientes. Então eu estruturo scripts, momentos de chamada desse cliente, entender quem são essas pessoas e a gente alinha uma estratégia para chamar esses clientes com o script certo. E eu sempre pergunto: "Quantos você chamou? Quantos retornaram? Quantos responderam? Quantos não responderam?". Então tudo isso está dentro da taxa de retorno. E é importante você entender, porque assim como você disse, tem mensagem que você manda para determinado público, por exemplo, para pais. Dependendo da mensagem que você manda trazendo do filho dele, a taxa de retorno é 1. Agora, se você vai mandar para adolescente, já é outra forma. Idosos estão cada vez mais no TikTok, vendo vídeo no YouTube. Então, você também precisa entender qual tecnologia você vai usar. Então, eu gosto muito de trazer sempre essa visualização para os meus clientes. Quando a gente faz retomada de contato, quantos a gente acionou, quantos responderam, quantos não responderam, foi efetivo ou não. E o foi efetivo ou não é no sentido de qual o resultado que aquilo me trouxe. É uma nova venda? Foi uma indicação? Foi retorno? E os resultados são bem positivos dos meus clientes, que eles falam: "Lívia, eu não fechei, mas a clareza que me deu e a aproximação que me traz com o cliente, vale muito a pena", porque a gente entende que tem que criar essa conexão. Então não é você chegar e falar: "Oi, você quer comprar de mim de novo?". Aí você acabou, você precisa construir esse relacionamento de novo. Então esses eu diria que são os principais para qualquer produto ou serviço. Maravilhosa! Muitas informações de Uhum. ouro, Lívia, muitas informações de ouro. Mulher, agora eu quero entrar um pouquinho na seara de retenção e fidelização, né. A gente sabe que muitas vezes a empresa, ela investe pesado na aquisição do Uhum. cliente, mas esse cliente vai embora, compra uma vez E não e volta. não volta mais. Na sua experiência, quais são os principais motivos que levam os clientes a irem embora, mesmo depois de ter realizado uma compra? A gente chama esse movimento dentro da experiência do cliente de churn, que a gente fala que é o balde furado. Entra muito, mas também está vazando ali. E é justamente o cliente se sentir abandonado e não ter o produto adequado ou o serviço adequado. A pessoa tem uma dor, aquela necessidade, resolveu, mas não ela vai resolver todas as dificuldades dela. Outros problemas surgirão. Então, a gente, enquanto empresa, a gente precisa entender quais são essas necessidades depois de resolvida a primeira dor. E é onde as pessoas deixam. Então, fiz a venda, trouxe o cliente, ele comprou, ele está aqui, só está guardado. Mas falta ter esse relacionamento, falta ter essa fidelização de que não é procurar o cliente esperando que ele vai ter uma dor ou esperar que o cliente te procure, é você antecipar. Então é você ir lá e perguntar para o seu cliente eventualmente, você falar para o seu cliente como que foi a evolução depois que ele contratou o seu serviço ou o seu produto, você falar sobre novidades, trazer sobre condições exclusivas, entender o novo momento do cliente, e isso vai desde produto até mesmo para serviço. Então é isso que faz a maioria dos clientes ir embora, se sentir abandonado. Não manda mensagem um mês, não manda mensagem 2 meses, e aí quando tem um problema, o cliente que entra em contato demora, muitos canais, muitas pessoas para conversar, para resolver. Então isso tudo faz o cliente afastar e procurar o concorrente. Uau! E é muito num lugar assim, né, relacionamento e nutrição, né. Exatamente. A gente precisa entender que existe um ser humano do outro lado e você tem que se conectar, se relacionar com ele e nutrir de informações, de conhecimento, de novidades e, às vezes, simplesmente para desejar um feliz aniversário, Dia das Sim, Mães, Dia dos Pais, as principais datas comemorativas do ano, e a gente vai se desapercebendo deste lugar, né. exatamente. Aí vai, faz muitas campanhas no Instagram, mas esquece às vezes de falar com quem já comprou. E eu trago isso como uma estratégia principal ali para os meus clientes, porque realmente falta isso. E às vezes a gente está conversando com uma pessoa, com um cliente, desmarquei a reunião porque o filho não está bem ou aconteceu alguma coisa. Daqui 2 dias, manda mensagem de novo, pergunta, tá tudo bem? Isso é ter relacionamento. Isso é fidelizar. É o ponto que você trouxe que é muito importante, que eu falo que nós somos pessoas, cuidando de pessoas e para pessoas. Então é trazer essa conexão entre seres humanos que vai criar essa fidelização.
Perfeito, perfeito. E Lívia, aquela pergunta também clichê, retenção e fidelização é a mesma coisa? Não. Reter é fazer com que o cliente vai ficar ali com você. Agora, fidelizar é fazer com que o cliente vai falar de você para os outros negócios. Ele pode ficar ali, contratou um serviço, vou dar um exemplo, tá? Tá bom. Operadora de telefone, internet, ele retém a gente. Por que que ele retém a gente? Porque ele oferece um pacote de serviços que quando você pensa em cancelar ou trocar de operadora, vai te dar tanta dor de cabeça que você não quer nem mexer. Você desiste. Você fala: "Ah, não, deixa quieto". Fidelizar é você sair ali pela rua e ver alguém falando, fala: "Vem pra minha operadora, porque a minha operadora é boa, eles entregam, eles me respondem rápido, eles estão preocupados comigo, me mandaram alguma coisa no meu aniversário". Isso é fidelizar. Então são totalmente diferentes quando a gente não conhece o contexto dela. Uau, uau! Se a gente não entende essa diferença, a gente desenvolve ações e estratégias de forma equivocada, né, Lívia? Exatamente. E aí, pensando nessas diferenças, o que você consideraria uma ação prática fundamental, tanto para retenção quanto para fidelização? O relacionamento, como eu já trouxe, que é essencial, resolver quais são as dores e o acompanhamento desse cliente. Então, é importante você entender qual foi o ponto inicial e até mesmo parabenizar o cliente pela evolução que ele teve, porque a gente, às vezes a gente esquece, a gente como ser humano. Ah, estava com uma dificuldade, resolvi, ah, o problema é outro. Não, olha que legal, você saiu desse ponto A e foi para o ponto B. Vamos se preparar para o ponto C? E aí você começa a trabalhar do ponto C. Então é importante nesses 2 cenários entender quais são os serviços complementares, mas acompanhar a evolução desse cliente. Maravilhoso, Lívia, maravilhoso. Agora, eu quero retomar um ponto que a gente acabou deixando passar, mas eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso, que é a questão do custo de aquisição. Uhum. Porque às vezes a gente fala da retenção e da fidelização, mas na prática, a gente sabe que o pequeno empresário, ele acaba investindo muito na aquisição, na primeira venda, naquele Sim. atendimento inicial, mas ele se desapercebe do que vem depois. E eu gosto de falar do custo de aquisição, porque quando a gente para analisar isso, a gente entende o quanto de prejuízo a gente pode estar gerando para o negócio em não pensar na experiência como um todo, em Sim, chegar nesse lugar de retenção e sim. fidelização. É. Então, coloca aqui para mim, qual que é a sua percepção em relação a esse lugar, do custo de aquisição e a influência disso até para que toda a experiência do cliente seja construída de fato na sua totalidade, Sim. né? Primeiro que o custo de aquisição, ele é 7 vezes mais caro do que reter e fidelizar. Porque hoje a gente precisa de rede social, você precisa às vezes ter um vendedor ou você mesmo fazer a venda enquanto empreendedor. É uma pessoa que você precisa conversar no mínimo 7 vezes com a pessoa para ela ter confiança e gerar essa conexão com você. Então isso demanda tempo, não é só custo financeiro. E aí quando a gente olha, para essa situação toda, eu tenho clientes mesmo que trabalham com marketing que falam: "Olivia, eu não vou investir em aquisição de novos clientes, mas eu vou trabalhar minha base". E a base de clientes dela aumentou por conta da indicação. Então não estou falando que marketing é ruim no tráfego, não, pelo amor de Deus, inclusive teve parceiros do tráfego pago, mas é que realmente esse trabalho em conjunto é muito importante, porque foca muito em vender pela necessidade do momento, e o pós deixa-se, porque até mesmo não se ouve falar de pós-vendas. Eu consigo hoje das pessoas que eu me conectei entrando nas redes, eu acho que tem 2 pessoas que trabalham com experiência que falaram: "Lívia, eu conheço do tema". As outras todas, quando eu apresento meu trabalho, falam: "Eu nem sabia que existia isso". Então falta conhecimento, falta esse estudo mesmo de de trazer isso para o público. E são poucos profissionais que falam disso hoje no mercado, de forma que vai abranger, principalmente os pequenos negócios, eu conheço 4 pessoas, o restante são todos focados para as grandes empresas. Mas a nossa economia é movida pelos pequenos, então Com por isso que certeza. eu foquei nos menores. 95% pelo menos do mercado é constituído de pequenas empresas. Exatamente, Então não dá para exatamente, ignorar, né, não tem como. exatamente. E esse dado que você trouxe
eu preciso falar 7 vezes com o cliente para ele realmente se sentir acolhido e seguro, É. para então ele comprar. Lívia, você não tem ideia de quanto eu repito isso para os meus clientes. E é difícil, né, Lídia, não sei se você passa por isso, mas eu também tenho algumas clientes que quando vem ali da retomada de cliente: "Lívia, mandei a mensagem e não comprou". "Mas quantas vezes você mandou mensagem? Que jeito que você mandou?". Às vezes a pessoa fala: "Ah, eu já tentei falar com a minha base de cliente e não deu resultado". Eu falo: "Tá, mas como que você falou com essa pessoa?". "Ah, eu já perguntei se ele quer comprar". Não, não é isso. É preciso construir um relacionamento. Perfeito, perfeito. Olha, e é um trabalho de formiguinha mesmo É, para que a empresa ela possa desenvolver as ações necessárias nesse lugar. exatamente. Lívia, que conhecimento maravilhoso que você tem compartilhado aqui conosco. Ah, obrigada, Lídia. Infelizmente, estamos chegando na reta final do nosso episódio, mas eu tenho mais uma pergunta para você, uma pergunta importantíssima aí para essa construção da experiência e também, né, que você fale um pouco de como a nossa audiência pode encontrar e contratar os seus serviços. Mas antes, nós vamos apresentar as nossas patrocinadoras, porque sim, aqui no Movie Talks nós temos empresárias, gente, empresárias diferenciadas que têm feito um trabalho formidável em seus negócios para que realmente possa te atender da melhor forma. Nós temos a Paula ela é designer gráfico, então ela trabalha tanto com as mídias digitais quanto com os materiais impressos. Então, se você quer uma identidade que realmente comunique a excelência do seu serviço, a excelência do seu produto, se você quer imagens que possam realmente vender mais, a Paula é a profissional que nós indicamos. O que vocês veem do Movie Talks, principalmente em termos de mídias digitais, a Paula é quem entra aí com toda esta colaboração, esta contribuição conosco. Então, eu não apenas a estou indicando, como eu utilizo os serviços desenvolvidos pela Paula. Então, tem o selo de garantia da Lidiane, hein? Chama a Paula para você trabalhar essa parte de realmente de imagens que comunicam a excelência do seu negócio. Temos também uma nova patrocinadora, a Ângela. Gente, a Ângela com o café de Bisa. Olha, eu sou suspeita, né? Quem me conhece na intimidade, quem me acompanha nas redes sociais, vê que o café é uma coisa que realmente eu consumo. Não é, gente, da boca para fora. Eu sou uma consumidora do café, sou uma amante do café e tenho aprendido a tomar um café de verdadeira qualidade. O café de Bisa é um café premiado. É aquele café que tem um sabor realmente diferenciado. Eles têm modalidades diferentes, né? São 3 modalidades: o café premium, o café moca, o café gourmet, para que você possa apreciar sabores diferenciados do café. Se você é um amante do café, assim como eu sou, prove o café de Bisa, depois me conta aqui. E é claro que nós temos um presente Olha! para a nossa convidada de hoje, Lívia. Estou te dando café. Eu sei que o café, nós já compartilhamos aqui no privado, não necessariamente é o seu paladar, porém eu tenho certeza que você recebe pessoas. E o café de Bisa é maravilhoso. Eu adoro presentear pessoas especiais com café de Bisa. E Mulher, estou muito honrada de receber café de Bisa. esse é o presente do Café de Obrigada, Bisa para Lide. você. Que você faça um bom proveito, que você possa Obrigada. compartilhar momentos em família, com os seus amigos, com um bom café, viu? Muito obrigada. E por fim, nós temos a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa de T&D. Nós trabalhamos com mentorias, com treinamentos direcionados para liderança e para equipes de vendas aí, para realmente ter uma performance superior. Precisando de um direcionamento mais estratégico, unindo ações que vá no comportamental, mais as habilidades técnicas, estamos aqui para oferecer o treinamento, a mentoria adequada para o seu negócio. Ai, Lívia, estamos ao final, mas antes de finalizar, eu gostaria que de uma forma pontual você trouxesse a questão da indicação, porque muitas vezes a gente até faz as etapas anteriores, mesmo que de maneira não tão perfeita, mas como introduzir
essa questão da indicação nos negócios, porque alguns empresários, na minha experiência, eu percebo que ele até tem medo de pedir indicação. É necessário entender na jornada qual é o momento que a dor foi resolvida. Então você precisa entender o momento adequado de pedir indicação. Não é ficar pedindo indicação para quem é amigo e também não é ficar pedindo indicação no momento onde o cliente não está feliz. Então é importante entender o momento do cliente. Uma coisa é satisfação, outra coisa é a indicação. A indicação só deve ser pedida no momento onde você entendeu que entregou e resolveu a dor do seu cliente. Perfeito, mulher. Olha, realmente foi um conteúdo valioso que você entregou aqui, e é claro que a audiência, depois de consumir esse conteúdo sensacional, vai querer entender quem é a Lívia, vai querer entender como funciona o trabalho que a Lívia faz. Como que a nossa audiência te encontra, o que de fato você tem a oferecer aí dentro dos seus serviços. Legal. Aí você pode falar diretamente para sua câmera. Tá bom. A audiência me encontra no Instagram, @livia.experiência. Lá tem todos os meus canais, inclusive direto para o WhatsApp. E estarei agora dia 24 e 25 de julho na Expo Empreendedor. Então, estou sempre nos eventos, em grandes eventos, grandes feiras. Podem me chamar. E se você sente que está perdendo dinheiro invisível, que tem oportunidade de reter e fidelizar seu cliente, me chama, @livia.experiência, que eu com certeza vou conseguir te ajudar. Maravilhosa! Lívia, foi de fato uma honra te receber. Eu agradeço imensamente pela sua disposição em estar aqui Eu que conosco agradeço, e gente. mais ainda a sua generosidade em trazer um conhecimento que eu tenho certeza que fará toda a diferença para os empresários, para as empresárias que estão acompanhando o nosso conteúdo. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço e estou à disposição. Maravilhosa! Gente, esse foi mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Eu te espero no próximo episódio, às terças-feiras, às 20 horas. Tchau, tchau!